A culinária judaica vai muito além de latkes, peixe gefilte e sopa de bolinhos de matzo. Aqui está o ponto. Os judeus vêm de todos os lugares. Norte da África, todo o Oriente Médio, Europa e América do Sul você nomeia. Então, a comida judaica não é apenas o que sua avó fez. É vibrante e versátil, colorida e legal, subestimada e, para muitas pessoas, praticamente inexplorada. Historicamente, as comunidades judaicas pobres precisaram ser criativas com a comida. Eles também adaptaram as iguarias locais para seguir as leis dietéticas kosher. Eles prepararam pratos específicos para as festas judaicas. Algumas dessas tradições, frequentemente esquecidas, persistem hoje, se você souber onde procurar. Hoje, exploraremos o universo da comida judaica obscura. Algumas você pode apreciar, outras nem tanto. Mas vale a pena experimentar tudo pelo menos uma vez, certo? Então segure seus pratos e vamos lá. O prato pitcha tem origem turca, sendo uma sopa feita com pés de cordeiro, uma das partes mais baratas do animal. No século XIV, o prato se espalhou pela Europa Central e Oriental, sendo adotado pelas comunidades judaicas ashkenazi mais pobres. Quando se é pobre, é preciso ser criativo. As comunidades ashkenazi adaptaram a sopa de perna, usando pés de vitela, parte frequentemente descartada do animal, e preferiram o prato de gelatina fria à sopa quente, tornando-a sua. Em suas mentes, esses camponeses judeus ashkenazi transformaram a parte mais barata do animal em uma iguaria. No início do século XX, imigrantes judeus alemães trouxeram o prato para os Estados Unidos e ele foi bem recebido por uma geração de judeus americanos. Pascha era servida em casamentos e nos cafés da manhã de sábado com ovos picados. Porém, o pascha não perdurou como clássicos ashkenazi, a exemplo do peixe gefilte e da sopa de matzo ball. Hoje, é raro encontrar nos Estados Unidos da América, aparecendo apenas em alguns cardápios de delicatessen, como a Second Avenue Deli, em Nova York. Na Itália, comunidades judaicas milenares contribuíram para o renomado estilo culinário do país, conhecido mundialmente. Os judeus vivem na região da Itália desde a época do Império Romano. Entre os séculos XV e XIX, a Itália foi um dos poucos lugares na Europa onde os judeus não foram expulsos, porém foram confinados a guetos. Novamente, como falamos sobre pitcha, a pobreza gera recursos. Os judeus italianos usavam vegetais descartados e pequenos peixes com ossos para criar iguarias. Os judeus italianos introduziram pratos como anchovas fritas e sopas de peixe para os demais italianos. Geralmente, os italianos não judeus não gostavam de berinjela, erva doce, alcaparras e cebolas, para citar alguns. Então, eles deram aos seus vizinhos judeus seus restos indesejados, que seguiram e criaram ouro. Eles foram pioneiros em pratos italianos como a caponata, uma salada de legumes cozida à siciliana, e gratinado de erva doce, que são fundamentais na culinária italiana atual. Devido às leis de kashrut, os judeus italianos não podiam desfrutar das muitas finas carnes de porco curadas que muitos italianos amavam, como o presunto cru. As comunidades judaicas italianas criavam gansos, seu porco kosher, para produzir o equivalente kosher de produtos suínos como salame, linguiça e uma alternativa ao presunto cru de porco. Em italiano, esse presunto de ganso é chamado de prosciutto d'oca. Embora os números estejam diminuindo, ainda vivem na Itália cerca de 28 mil judeus, onde você pode encontrar essa versão judaica de presunto em certas áreas, particularmente em Friuli, no extremo nordeste do país. Para algo doce, vamos deixar a Itália e viajar até a Índia. O puri judaico é uma massa doce feita anualmente pela comunidade judaica de Mumbai, na Índia, para quebrar o jejum após o Yom Kippur. Este puri é uma massa em camadas, frita, em forma de crescente, recheada com cardamomo, pistache, outras nozes e semolina doce. Os judeus indianos fazem seu puri doce no Yom Kippur, com 7 camadas, pois 7 é um número significativo no judaísmo, referente à criação em Gênesis. A maioria dos judeus da Índia, mais de 70 mil na verdade, fizeram aliyá e agora compõem cerca de 1% da população total de Israel. Cerca de 3.500 permanecem em Mumbai, mas o puri une todos eles a cada outubro no Yom Kippur. Judeus ao redor do mundo apreciam muito ensopados, especialmente no Shabat. Com o ensopado, você pode preparar tudo na sexta-feira e deixá-lo cozinhar durante a noite para tê-lo pronto no sábado ao meio-dia. Assim, você evita cozinhar no Shabat, o que é estritamente proibido pela lei judaica. Os judeus ashkenazi pensam em cholent, o tradicional ensopado pesado com feijão, cevada, batatas e carne, e seu primo sefardita, chamim. A palavra cholent vem das palavras francesas medievais chol, que significa quente, e lol, que significa lento, em referência ao cozimento longo e lento. E chamim vem da palavra hebraica para quente. Judeus de todo o mundo apreciam cozinhar lentamente por um longo tempo no Shabat.
Considere o dorawat, um ensopado de frango com ovos cozidos, prato tradicional dos judeus etíopes no sábado. Dorawat é um prato clássico etíope, o que o torna judeu. Primeiro, adaptaram a receita para evitar ingredientes que quebrariam certas leis de kashrut. Assim como os judeus Ashkenazi que preparam cholent, os etíopes faziam dorawat antes do pôr do sol nas sextas-feiras. Geralmente, enterravam as panelas no chão após o cozimento do ensopado para mantê-lo quente. Para sinalizar uma mudança em relação ao resto da semana, no sábado, os judeus etíopes trocam sua injera, um pão típico na culinária etíope, por algo chamado dabo, um pão de trigo macio e fermentado assado em uma forma redonda, para comer com seu dorawat. Em Israel, existem mais de 120 mil judeus etíopes, a grande maioria da comunidade judaica etíope. Já os judeus iraquianos são conhecidos pelo ceviche, sua versão do ensopado de sábado. Como o dorawat, o ceviche é muito mais leve que o cholent ashkenazi. O ceviche é feito com frango e arroz temperados com açafrão, cardamomo, cravo e canela. O prato é cozido lentamente durante a noite de sexta-feira, e os ovos são colocados sobre o arroz e dourados para o brunch de sábado. A melhor parte, o cozimento deixa uma camada inferior de arroz crocante chamada kikakeh, semelhante ao tahdig iraniano, e todos, especialmente as crianças, brigariam por ela. Atualmente, cerca de 500 mil de judeus iraquianos vivem em Israel, e sua culinária é celebrada amplamente. É importante ressaltar que a culinária judaica é frequentemente resultado de empréstimos culturais. Judeus de todo o mundo nem sempre inventaram algo do zero. Frequentemente, a comida judaica adapta receitas locais. Isso poderia ter sido devido à pobreza, perseguição, leis de kashrut, feriado ou outras razões. Tudo isso também torna difícil definir a comida judaica às vezes. Mas esse papel histórico de adaptador e tomador emprestado deu aos judeus de hoje uma cultura alimentar rica, complicada e deliciosa para mastigar. É o que torna a comida judaica, como quer que você a defina, tão interessante, tão vibrante, tão relevante e memorável. Por que não experimentar o máximo desses alimentos? Incluímos links para receitas de todos os pratos abaixo. Quais você vai experimentar? Obrigada por assistir. Se gostou, considere se inscrever. Se quiser que abordemos algo em um próximo vídeo, informe nos comentários.